Olá, queridos e queridas, tudo bem? Nos blocos anteriores nós falamos sobre as regras todas de acentuação gráfica, não é verdade? Falamos sobre 6 regras, falamos sobre acentos diferenciais, falamos sobre a perda dos acentos nos redobros, né, naquelas vogais redobradas. E agora eu quero comentar com você um pouquinho sobre particularidades. São detalhes pequenos da acentuação gráfica, já foram objeto de questão de prova, todavia, foram objetos de questão de prova, mas não são os mais frequentes. O que a gente tem de frequência em regras de acentuação nas provas é tudo aquilo que eu apresentei para você nos blocos anteriores. Agora eu vou te falar de particularidades. Já caí uma vez aqui, uma vez ali, mas eu acho que é válido nós comentarmos para que não haja dúvidas. Vamos à tela, por gentileza. Olha só. Diz o seguinte, regra do hiato. O que eu havia comentado com você sobre a regra do hiato, meus amigos? Eu havia dito o seguinte, que quando eu falo dos hiatos, eu vou acentuar as vogais I ou U, desde que elas sejam a segunda vogal de um hiato. Não foi isso que eu comentei com vocês? Só que mesmo assim, pessoal, existem casos de hiato que respeitam estes princípios, mas que, mesmo respeitando, eles não são acentuados. Veja comigo na tela. Olha só. Regra do hiato. Não são acentuadas as vogais I ou U quando formam hiato e são seguidos de L, M, N, NH, R ou Z. Meus amigos, é o caso dessas palavras aqui, ó. Juiz, veja que eu tenho um hiato, só que ele é seguido de Z. Ruim, veja que ele é um hiato e é seguido de M. Rainha, rainha, veja que é um hiato seguido de NH. Constituinte, veja que é um hiato seguido de N. Ruir, veja que eu tenho aqui um hiato seguido de R. Ladainha. Veja que é um hiato seguido de NH. E campainha. Veja que é um hiato também seguido de NH. Cabe comentar que essa palavra ela só não tem acento só no singular. Só no singular. Isso vale para juiz, tá? Não vale para as outras palavras. Vale para juiz, vale para raiz. São palavras que não têm acento no singular. Mas quando vai ao plural, no plural a forma fica como? Juízes. E aí já recebe acento, tudo bem? Aí já recebe acento. É igual, por exemplo, o caso da palavra raiz. Raiz não possui acento, segundo prevê a regra que eu estou te apresentando. Mas no plural ela apresenta acento sim. Raízes. Tudo bem? Isso vale comentar, gente. Só vale para o caso aqui, ó, terminado em Z. Tudo bem? No singular, juiz não tem acento. No singular, raiz não tem acento. No plural, juízes tem acento. Raízes tem acento. Agora, ruim no plural não faz diferença, rainha no plural não faz diferença, constituinte, ruir, ladainha e campainha não fazem diferença quando estão no plural. É só o caso do Z, beleza? Então, reitero, não são acentuadas as vogais I ou U quando formam hiato e são seguidos de L, M, N, NH, R ou Z, tudo bem? E volto a lembrar para você que só no caso do Z a palavra quando vai para o plural, aí sim ela recebe acento. Tudo bem, gente? Perfeito? Vamos à tela mais uma vez, portanto. Uma palavra que sempre eu respondo nos fóruns de dúvida acerca da acentuação dela, que é a palavra veículo. Tudo bem? Só que eu resolvi fazer um estudo um pouco mais aprofundado acerca desta palavra. Por isso que aqui não tenho só veículo, eu tenho aqui diversas outras palavras para tentar te justificar qual que seria a acentuação de veículo. Veja comigo. Quando eu faço separação de veículo, gente, perceba comigo o seguinte, que veículo é uma palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima, não é verdade? Se é a antepenúltima sílaba tônica, meus amigos, a acentuação dessa palavra justifica-se na regra das proparoxítonas. Regra das proparoxítonas. Mas eu quero que você veja também, gente, que a palavra veículo, ela também é acentuada em razão de um outro motivo.
duas vogais juntas que na separação silábica, o nome disso é hiato. Não é verdade? O nome disso é hiato. E veja que na separação que eu tenho aqui de hiato, meus amigos, eu também tenho a vogal I como sendo a segunda vogal e por isso ela é acentuada. Ou seja, a palavra veículo, ela pode ser proparoxítona, a palavra veículo ela pode ser enquadrada também na regra dos hiatos tônicos. Tudo bem? Só que eu quero comentar com você, qual dessas duas regras prevalece? Até porque eu vou te falar o seguinte, não há gramático que se posicione acerca deste assunto. Assim, prevalece a regra das proparoxítonas, prevalece a regra dos hiatos. Não há um gramático que se posicione acerca deste assunto. Não há um gramático. Mas aí eu quero fazer com você uma construção lógica de raciocínio. Peraí, gente, qual foi a regra que eu tive origem primeiro na gramática? Os princípios ou as regras especiais? Ora, os princípios. E perceba que a palavra veículo, ela se enquadra nos princípios. A palavra veículo, ela é permitida quanto à sua acentuação lá nos princípios de acentuação gráfica. Então perceba para mim o seguinte, que a palavra veículo, ela originariamente, ela é acentuada por ser proparoxítona e não por ser hiato. Ela também se justifica na regra dos hiatos. Mas se eu for pensar qual surgiu primeiro, primeiro ela era proparoxítona e depois ela era hiato. Por que eu vou te provar isso? Acompanhe comigo. A primeira palavra que eu coloquei é a palavra gramática. Veja que gramática, gente, é uma palavra que não há dúvidas. Ela é uma palavra que é proparoxítona sem nenhuma dúvida. Proparoxítona sem nenhuma dúvida, sem medo de ser feliz. Na verdade, a palavra saúde, me acompanhe, a palavra saúde me permite duas vogais juntas que na separação silábica se separam. O nome disso você já sabe, hiato. Não é verdade? Hiato. A segunda vogal do hiato é a vogal U e por isso ela é acentuada. A palavra país, mesma coisa. Veja comigo. Duas vogais juntas que na separação silábica se separam. Por isso, de novo, aqui eu tenho a regra do hiato. Te mostrei primeiro como funciona a regra do hiato. Regra do hiato que nós já havíamos comentado, nós já havíamos estudado. Agora é que vem a comparação. Olha comigo. A palavra feiura, meus amigos, feiura, se você se lembrar, ela está na parte do novo acordo. Novo acordo. O que o novo acordo nos fala? O novo acordo nos fala o seguinte, que a palavra feiura perdeu o acento por quê? Porque eu tenho um hiato, e este hiato é precedido por um ditongo. E este hiato precedido por um ditongo, ele está numa posição paroxítona, e por isso aqui houve a perda do acento. Perda do acento. Porque eu tenho um hiato precedido de ditongo em posição paroxítona. Vou colocar aqui para você. Hiato antecedido. Melhor, hiato em posição paroxítona. Antecedido por ditongo. A gente estudou isso aqui na última aula de teoria. Ou seja, a palavra feiura perdeu o acento porque é em hiato em posição paroxítona antecedido por ditongo. Já a palavra Piauí, ela manteve o acento. E veja para mim que Piauí tem a mesma circunstância. Um hiato, vou colocar aqui para cima que vai ficar melhor. Um hiato. Este hiato é antecedido por ditongo, só que este hiato está em posição oxítona. Então vou colocar aqui para você, olha só, manutenção do acento. Manutenção do acento. Tudo bem? E por que houve a manutenção do acento? Vou colocar para você. Hiato em posição oxítona antecedido
por ditongo. Isso, inclusive, nos faz uma reflexão bastante lógica. Que reflexão lógica é essa, professor? Ora, meus amigos, por que Piauí manteve o acento? Porque eu tenho um hiato antecedido por ditongo. E peraí, pessoal, se essa palavra fosse ser enquadrada na regra 2 de acentuação gráfica, a regra 2 de acentuação é a regra das oxítonas. A palavra Piauí é uma palavra oxítona. Mas, meus amigos, se fosse enquadrar essa palavra na regra 2, ela não seria acentuada. Porque a palavra Piauí, por que ela é acentuada? Por conta do hiato. Na regra 2 fala-se o seguinte, que eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O e EM, o que não é o caso de Piauí. Ou seja, existe uma outra regra para justificar por que Piauí é acentuado. Pois a regra das oxítonas não consegue abarcar a palavra Piauí. A palavra feiura, por que houve a perda do acento da palavra feiura? Veja só, era acentuado porque eu tinha um ditongo, perdão, um hiato antecedido por ditongo. Só que esse hiato é em posição paroxítona. Mas veja comigo, esta palavra feiura é uma palavra paroxítona terminada em A. E o que diz o princípio 3 de acentuação gráfica? Que quando eu tenho uma paroxítona terminada em A, essa paroxítona ela não deve ser acentuada, como é o caso de mesa, e por isso feiura perdeu o acento. Agora sim, feiura enquadra-se na regra 3. Não são acentuadas as paroxítonas terminadas em A, E, O e EM, não é verdade? Por que eu coloquei para você a palavra maiúsculo? Acompanhe comigo. A palavra maiúsculo, gente, ao fazer a separação silábica, você constata o seguinte, que em maiúsculo eu tenho um hiato antecedido por ditongo. Perceba comigo que na palavra maiúsculo, este hiato antecedido por ditongo, pessoal, ele está aqui e não é em posição oxítona. O novo acordo ortográfico fala acerca desta palavra, posição oxítona. Aqui, pessoal, ela é acentuada e está em posição paroxítona. Peraí, gente. Então, eu perco o acento ou eu mantenho o acento? Maiúsculo, gente, manteve o acento. E sabe por que manteve o acento? Porque aqui há uma regra que prevalece. Qual que é a regra que prevalece em maiúsculo, gente? Prevalece a regra das proparoxítonas. Por que maiúsculo, então, é acentuado, meus amigos? Eu tenho hiato? Tenho. Está em posição oxítona? Não. Mas o que me interessa? Também está em posição paroxítona? Também não. Mas me interessa o fato de que esta palavra é uma proparoxítona. O novo acordo ortográfico nos mostrou com estes 3 vocábulos que as 3 regras primeiras, ou seja, regra das oxítonas, regra das paroxítonas e regra das proparoxítonas, essas 3 regras prevalecem sobre ditongos abertos, prevalecem sobre monossílabos tônicos, prevalecem sobre as regras do hiato. Ou seja, essas 3 primeiras regras, elas estão em evidência, elas são as bases da acentuação gráfica. Dessa maneira, meus amigos, eu tenho para dizer para você uma coisa. A palavra veículo, mostra para mim de novo, ela é acentuada, claro, por ser hiato e por ser proparoxítona. Os dois motivos justificam? Justificam, não vou mentir para você não. Justifica-se aqui e justifica-se aqui. Mas se você me perguntar, professor, qual que é a regra que prevalece? Eu te falo por esta análise toda que eu acabei de falar para você. Prevalece a regra das proparoxítonas. Por quê? Porque este entendimento é o mesmo que houve aqui. E se eu tenho 3 princípios básicos de acentuação gráfica, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, se o vocábulo já se encaixar nos 3 princípios, pronto, ele já foi devidamente acentuado. As regras especiais, elas surgem justamente para acentuar vocábulos que não se enquadram nas 3 regras básicas. Conseguiram entender, gente, essa linha de raciocínio que eu construí com vocês? Então guarda para mim. Veículo é acentuado por ser proparoxítono e por ser hiato. Qual prevalece, professor? Regra das proparoxítonas, isso conforme este entendimento que eu construí com você aqui na frente. Fui claríssimo, gente? Beleza? Vamos à tela mais uma vez. Olha só, última particularidade, diz respeito à palavra hífen. Sabe por quê, gente? A gente vai comparar 2 palavras. Vamos comparar. Vamos comparar a palavra hífen com a palavra armazém. Ambas são acentuadas, e são acentuadas por regras distintas e bem distintas. Veja comigo, se eu faço separação de hífen, eu tenho uma palavra que é paroxítona, certo?
E ela é terminada em coisa diferente de A, E, O e EM com M. Veja que é EM com N, por isso que hífen é devidamente acentuado. Armazém. Armazém. Por que é acentuado? Uma oxítona terminada em EM com M, não é verdade? Por isso que ela é acentuada. Mas, meus amigos, vamos agora fazer o seguinte. Eu quero flexionar com você esses dois vocábulos. Quero flexioná-los no plural. Ao colocar no plural, gente, o meu resultado seria hífens. Ao flexionar armazém no plural, o resultado seria armazéns. O que acontece aqui agora é o seguinte, pessoal. Ao separar hífens, eu continuo sabendo que a sílaba tônica de hífens é o I, beleza? Ao separar armazéns, eu continuo sabendo que a sílaba tônica é os ens. Só que o que eu quero te mostrar é o seguinte. Essas duas palavras, quando vão ao plural, elas ficam com a mesma terminação. Aqui, veja só que são terminações diferentes. Agora, quando elas vão ao plural, elas ficam com a mesma terminação. Só que uma é paroxítona e a outra é oxítona. Então, o que fazer numa circunstância como essa? Posicionaram-se da seguinte maneira os gramáticos. Hífen só tem acento quando está no singular. Quando está no plural, sem acento. Já armazéns tem acento tanto no singular, bem como no plural. Dessa maneira como se posicionaram os gramáticos. Tudo bem? Hífen só tem acento no singular, não tem no plural. Armazém tem acento tanto no singular, bem como no plural. É o caso, por exemplo, olha só, acompanhe comigo. Se eu pego uma palavra como pólen, a palavra pólen, ela tem acento. E ela tem acento por quê? Porque eu tenho uma palavra que é paroxítona, veja só comigo, paroxítona, terminada em en com N. Só que quando a palavra pólen vai ao plural, ela perde o acento. Quando a palavra pólen vai ao plural, ela perde o acento. E por que ela perde o acento, professor? Para não chocar com a regra das oxítonas. Perceba que pólen continua sendo uma palavra que é paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima, só que agora ela não recebe acento. Diferente, por exemplo, é a palavra parabéns. Parabéns é uma palavra que tem acento. Por quê? Parabéns é uma palavra que é oxítona. Parabéns. Terminou em ENS, só que é oxítona, então tem acento. Meus amigos, então a ideia é a seguinte. Paroxítonas terminadas em N, só tem acento quando estão no singular. Quando vão ao plural, perdem o acento, como hífens, como pólens, como humens, são palavras que perdem o acento, tudo bem? Assim como, por exemplo, itens. Itens já não tem acento. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em ens. Agora, quando for armazém, parabéns, veja que são oxítonas. Essas sim são devidamente acentuadas, ou seja, vou repetir para você. Palavras paroxítonas terminadas em N só são acentuadas no singular. Quando vão ao plural, elas perdem o acento, tudo bem? Dessa maneira, meus amigos, então, eu encerro com vocês esse bloco de particularidades acerca de acentuação gráfica. E mais, encerro com vocês o assunto acentuação gráfica. No próximo bloco, já mergulharemos com força total em um novo assunto, morfologia da língua portuguesa. Forte abraço, até a próxima!